A recente declaração de Marçal, que afirma que quem não tem ao menos R$ 1 milhão não pode ser prefeito, gerou ondas de discussão em diferentes esferas da sociedade brasileira. Essa afirmação não apenas reflete uma visão polarizadora sobre a política, mas também toca em questões mais amplas sobre a acessibilidade e a representatividade no cenário político atual. Para compreender o impacto dessa declaração, é fundamental explorar o contexto econômico e social que a sustenta, bem como as implicações que ela pode ter para a democracia e a governança local. Marçal, um político que tem se destacado nas últimas pesquisas eleitorais, lançou essa afirmação em um momento em que a população brasileira enfrenta uma crise econômica crescente. A disparidade de renda no Brasil é um tema recorrente, e a ideia de que apenas aqueles com uma sólida base financeira podem assumir cargos públicos parece reforçar uma narrativa elitista que exclui a maioria da população. Essa visão, que se faz ouvir de forma cada vez mais insistente, levanta questões sobre quem realmente tem a capacidade de liderar e representar os interesses de uma comunidade. É importante considerar que a política deve ser um reflexo da sociedade. Quando um candidato sugere que apenas aqueles com riqueza podem ser líderes, ele não só deslegitima a luta de muitos cidadãos comuns, mas também ignora a riqueza de experiências e perspectivas que podem ser trazidas por pessoas que, embora não possuam R$ 1 milhão, têm um profundo entendimento das necessidades de sua comunidade. Essa exclusão pode resultar em um governo que não reflete a diversidade e a complexidade da sociedade que ele serve. As reações à declaração de Marçal foram diversas. Muitos apoiadores veem suas palavras como um chamado à realidade, um reconhecimento de que a política exige recursos para campanhas e uma infraestrutura que, em muitos casos, não está disponível para candidatos sem um patrimônio considerável. No entanto, críticos argumentam que essa postura perpetua um ciclo vicioso de exclusão, onde apenas os privilegiados têm acesso a posições de poder. Essa discussão não é nova na política brasileira. A história do país está repleta de exemplos em que a elite econômica dominou a cena política, frequentemente em detrimento de vozes menos favorecidas. O resultado é um ambiente político que pode se tornar desconectado das necessidades reais da população, levando a decisões que não consideram as dificuldades enfrentadas por aqueles que lutam diariamente para sobreviver. Assim, a declaração de Marçal provoca um questionamento mais profundo sobre a natureza da democracia e a representação política. A afirmação de Marçal também destaca a necessidade urgente de discutir a acessibilidade na política. Se a entrada em cargos públicos for restringida àqueles que possuem uma certa quantia de dinheiro, o que acontece com a diversidade de ideias e experiências que poderia enriquecer a governança? A representatividade é um pilar fundamental para uma democracia saudável, e a ideia de que o dinheiro é um pré-requisito para a liderança pode resultar em um empobrecimento significativo do debate político. O Brasil, com sua rica tapeçaria cultural e social, precisa de líderes que compreendam as realidades variadas de seus cidadãos. Isso requer uma mudança de mentalidade sobre quem pode ser considerado um candidato viável. A promoção de políticas que apoiem a inclusão de candidatos de diversas origens socioeconômicas é essencial para garantir que a política reflita realmente a sociedade que serve. Isso poderia incluir financiamento público de campanhas, suporte a candidatos independentes e a eliminação de barreiras que dificultam a participação de vozes menos privilegiadas. A declaração de Marçal é um reflexo de uma realidade complexa e multifacetada na política brasileira. Enquanto alguns podem ver suas palavras como uma verdade inegável, é vital que a sociedade se mobilize para questionar e desafiar essa narrativa. O futuro da democracia no Brasil depende da capacidade de todos os cidadãos de participar plenamente do processo político, independentemente de sua condição financeira. Esse debate não deve ser apenas sobre a declaração de um indivíduo, mas sim sobre a construção de um sistema político que valorize a diversidade e a inclusão. A democracia é mais forte quando todos têm a oportunidade de ser ouvidos e representados. Portanto, a verdadeira questão que devemos nos fazer é: como podemos garantir que a política brasileira seja acessível a todos, e não apenas àqueles que têm R$ 1 milhão no banco? Essa reflexão é crucial para o fortalecimento da nossa democracia e para a construção de um futuro mais justo e equitativo.
À medida que o debate sobre a Declaração de Marshall se intensifica, é fundamental aprofundar a análise sobre as barreiras que a exclusão econômica impõe à política brasileira. Existe um sentimento crescente de que a política é um espaço reservado para aqueles que detêm capital, enquanto a voz da maioria da população, que muitas vezes enfrenta dificuldades financeiras, é silenciada. Essa realidade não apenas compromete a representatividade, mas também ameaça a própria essência da democracia, que deve ser pautada pela equidade e pela inclusão. A exclusão econômica na política não afeta apenas a participação eleitoral, mas também o tipo de políticas que são implementadas. Quando os líderes são predominantemente oriundos de classes mais abastadas, há uma tendência de que suas prioridades não reflitam as necessidades e desafios enfrentados por uma grande parte da população. Questões como saúde, educação e segurança pública, que afetam diretamente a vida dos cidadãos comuns, podem ser ignoradas ou minimizadas em favor de agendas que atendem a interesses corporativos ou elitistas. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Além disso, essa desconexão pode gerar um ciclo vicioso. A falta de representatividade leva a políticas públicas que não atendem às reais necessidades da população, resultando em descontentamento e apatia em relação ao sistema político. Quando as pessoas sentem que suas vozes não são ouvidas, elas tendem a se afastar da política, criando um abismo ainda maior entre os governantes e os governados. Essa dinâmica é preocupante, pois a confiança nas instituições democráticas é fundamental para a estabilidade e a prosperidade de qualquer sociedade. Para enfrentar essa realidade, é essencial considerar reformas estruturais que promovam a inclusão e a diversidade na política. Uma abordagem viável pode ser a implementação de sistemas de financiamento de campanhas que garantam que todos os candidatos, independentemente de sua origem econômica, tenham acesso a recursos para se apresentar ao eleitorado. Isso poderia incluir a criação de fundos públicos destinados a apoiar campanhas de candidatos de minorias ou de áreas menos favorecidas. Outra estratégia importante seria a promoção de programas de formação política e capacitação para cidadãos de diferentes origens socioeconômicas. Ao oferecer ferramentas e conhecimentos sobre como se envolver efetivamente na política, é possível empoderar aqueles que tradicionalmente se sentem excluídos do processo. Isso não apenas diversificaria a representação, mas também enriqueceria o debate político, trazendo novas perspectivas e soluções para problemas complexos. Felizmente, existem exemplos inspiradores ao redor do mundo que mostram que é possível construir um sistema político mais inclusivo. Países como a Nova Zelândia e a Suécia implementaram políticas de igualdade de gênero e inclusão racial que resultaram em parlamentos mais representativos. Essas nações demonstraram que a diversidade na política pode levar a decisões mais equilibradas e a uma governança mais eficaz. No Brasil, iniciativas semelhantes podem ser exploradas. Histórias de líderes comunitários que emergem de contextos difíceis e que conseguem se eleger mostram que a política pode, de fato, ser acessível a todos. É fundamental que essas narrativas sejam amplificadas e que sejam criadas condições que permitam que mais pessoas sigam esse caminho. Isso não apenas fortalecerá a democracia, mas também inspirará uma nova geração de líderes comprometidos com a justiça social e a equidade. A Declaração de Marshall serve como um importante ponto de partida para um debate mais amplo sobre a natureza da política no Brasil e os desafios que ela enfrenta. À medida que o país se dirige para novas eleições, é crucial que a sociedade civil, os partidos políticos e os cidadãos em geral reflitam sobre o que significa ser um líder e quem realmente deve ter a voz na tomada de decisões. A luta pela inclusão e a promoção de um sistema político acessível não é apenas uma questão de justiça social, mas uma necessidade para a saúde da democracia. É um chamado à ação para todos nós, para que possamos trabalhar juntos na construção de um futuro onde a política não seja um privilégio de poucos, mas um espaço onde todos possam contribuir e ser ouvidos. O futuro da política brasileira depende da nossa capacidade de desafiar as normas existentes e de criar um ambiente onde a riqueza não seja um pré-requisito para a liderança, mas sim um reflexo da diversidade e da força de uma nação unida.
A declaração de Marçal sobre a necessidade de um patrimônio de pelo menos R$ 1 milhão para ser prefeito não é apenas uma provocação, mas um reflexo de uma realidade que muitos brasileiros enfrentam. A dificuldade de acesso à política para aqueles que não pertencem à elite econômica. Essa questão traz à tona não apenas o debate sobre a exclusão financeira, mas também a necessidade urgente de repensar a forma como a política é estruturada no Brasil, visando uma representação que realmente reflita a diversidade da população. Os movimentos sociais têm um papel fundamental na luta pela inclusão e representatividade no cenário político. Eles atuam como catalisadores de mudança, mobilizando cidadãos e promovendo a conscientização sobre a importância de uma política que atenda aos interesses de todos, não apenas de uma minoria privilegiada. Esses movimentos frequentemente trazem à tona questões que afetam diretamente as comunidades marginalizadas, como desigualdade social, racismo e direitos das mulheres. Um exemplo notável é o movimento de mulheres que, ao longo das últimas décadas, tem pressionado por maior representação feminina na política. A luta por cotas para mulheres em candidaturas e a promoção de lideranças femininas tem resultado em progressos significativos, embora ainda haja um longo caminho a percorrer. A inclusão de vozes femininas e de grupos historicamente marginalizados não apenas enriquece o debate político, mas também resulta em políticas públicas mais equitativas e sensíveis às necessidades de toda a população. Outro aspecto crucial para enfrentar a exclusão econômica na política é a educação política. A falta de conhecimento sobre o funcionamento do sistema político e sobre como participar efetivamente dele é um dos principais obstáculos enfrentados por muitos cidadãos. Programas de educação cívica e política nas escolas, bem como iniciativas comunitárias que ofereçam workshops e palestras, podem empoderar os cidadãos e incentivá-los a se envolver mais ativamente no processo político. Essas ações não apenas aumentam a conscientização sobre direitos e deveres, mas também promovem a ideia de que cada indivíduo tem um papel a desempenhar na construção da sociedade. Quando as pessoas se sentem capacitadas a participar, elas estão mais propensas a se candidatar a cargos, apoiar candidatos que ressonem com suas experiências e exigir mudanças que beneficiem suas comunidades. É inegável que a luta pela inclusão na política enfrenta desafios estruturais significativos. O sistema de financiamento de campanhas, por exemplo, muitas vezes favorece candidatos ricos, que podem arcar com altos custos de publicidade e campanhas eleitorais. A transparência e a regulamentação desse sistema são essenciais para garantir que todos os candidatos tenham uma chance justa de competir. Reformas que garantam um financiamento mais equitativo e acessível para todos os candidatos são fundamentais. Além disso, a implementação de leis que proíbam o uso de recursos privados de forma desmedida e que promovam a igualdade nas oportunidades de campanha pode ajudar a nivelar o campo de jogo. Essas mudanças não apenas fortaleceriam a democracia, mas também promoveriam a confiança no sistema político, que atualmente é frequentemente questionada pela população. À medida que continuamos a discutir a Declaração de Marçal e suas implicações, é importante lembrar que a mudança não acontecerá do dia para a noite. É necessário um esforço coletivo que envolva a sociedade civil, partidos políticos, instituições educacionais e cidadãos comprometidos com a construção de uma política mais inclusiva e representativa. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na luta contra a exclusão e na promoção de um sistema político que valorize a diversidade. A construção de um futuro político mais justo exige coragem e determinação. Não podemos permitir que a riqueza continue a ser um pré-requisito para a liderança. Em vez disso, devemos trabalhar juntos para garantir que todos, independentemente de sua origem econômica, tenham a oportunidade de ser ouvidos e de moldar o futuro de sua comunidade. Em última análise, a verdadeira força da democracia reside na sua capacidade de incluir todos os cidadãos e de refletir as realidades diversas da sociedade. O momento de agir é agora, e a responsabilidade recai sobre cada um de nós para que possamos transformar a política em um espaço acessível, onde a voz de todos seja valorizada e respeitada. Somente assim poderemos construir uma nação mais justa e equitativa, onde cada cidadão tenha a oportunidade de contribuir para o bem comum. A discussão em torno da Declaração de Marçal sobre o patrimônio necessário para disputar cargos públicos é um reflexo da dinâmica complexa que permeia a política brasileira.
O Brasil, um país marcado por profundas desigualdades sociais e econômicas, enfrenta o desafio de garantir que a política seja um espaço acessível a todos, independentemente de sua origem. Essa luta pela inclusão é crucial não apenas para a saúde da democracia, mas também para a construção de um futuro em que todos os cidadãos possam ter voz e influência nas decisões que afetam suas vidas. A diversidade na política não se limita apenas à representação de diferentes grupos sociais, mas também abrange uma variedade de perspectivas e experiências. Quando os líderes políticos vêm de origens diversas, eles trazem consigo uma compreensão mais ampla das realidades enfrentadas pela população. Essa pluralidade é essencial para a formulação de políticas públicas que abordem as necessidades de diferentes segmentos da sociedade, desde os mais pobres até os setores médios e altos. Além disso, uma representação mais diversificada pode ajudar a quebrar estereótipos e preconceitos que muitas vezes permeiam o debate político. Quando pessoas de diferentes origens e experiências ocupam cargos de liderança, elas podem desafiar narrativas simplistas e promover uma compreensão mais rica e complexa das questões sociais. Isso não apenas enriquece o diálogo público, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais coesa e harmônica. Outro fator que merece consideração é o papel da mídia na promoção da inclusão política. A forma como as histórias e as vozes de diferentes grupos são retratadas na mídia pode influenciar a percepção pública e, consequentemente, a participação política. É fundamental que a mídia adote uma abordagem mais inclusiva, destacando as contribuições e as lutas de grupos marginalizados, bem como oferecendo uma plataforma para que suas vozes sejam ouvidas. A cobertura midiática pode ser uma ferramenta poderosa para mobilizar a opinião pública e promover a conscientização sobre questões de exclusão e desigualdade. Quando a mídia se compromete a dar visibilidade a candidatos e movimentos sociais que representam a diversidade da sociedade, ela desempenha um papel vital na construção de um ambiente político mais inclusivo. Além disso, a educação midiática, que ensina os cidadãos a consumir e criticar informações de forma consciente, pode capacitar a população a demandar maior representatividade e a se engajar ativamente na política. A interseccionalidade é um conceito fundamental para entender como diferentes formas de opressão e exclusão se interconectam. No contexto político, isso significa reconhecer que a experiência de uma mulher negra, por exemplo, é diferente da de uma mulher branca ou de um homem negro. Essa compreensão é crucial para garantir que todas as vozes sejam representadas e que as políticas públicas atendam às necessidades de todos os grupos. A política interseccional busca abordar as desigualdades de maneira holística, considerando as múltiplas identidades e realidades que as pessoas enfrentam. Essa abordagem não apenas enriquece o debate político, mas também contribui para a criação de políticas mais justas e eficazes. Ao fomentar uma compreensão mais profunda das intersecções entre raça, classe, gênero e outras categorias sociais, a política pode se tornar um espaço onde todos se sintam valorizados e ouvidos. À medida que avançamos nessa discussão sobre a exclusão na política, é importante lembrar que a responsabilidade pela mudança não recai apenas sobre os políticos ou as instituições. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro mais inclusivo. Isso pode envolver desde a participação em movimentos sociais até o apoio a candidatos que representem a diversidade da sociedade, passando pela promoção de diálogos construtivos em nossas comunidades. A mudança começa em nível local, com pequenas ações que, somadas, podem gerar um impacto significativo. Incentivar amigos e familiares a se envolverem na política, participar de reuniões comunitárias e exigir que os representantes eleitos atendam às necessidades de todos são passos essenciais nessa jornada. Além disso, apoiar iniciativas que promovam a educação política e a formação de lideranças é fundamental para garantir que as vozes marginalizadas sejam ouvidas e respeitadas. A reflexão sobre a Declaração de Marçal e a exclusão política no Brasil nos leva a um ponto crucial: a democracia é um bem coletivo que deve ser protegido e promovido. Para que isso aconteça, é necessário que todos os cidadãos tenham a oportunidade de participar plenamente do processo político, independentemente de seu status econômico. A inclusão não é apenas uma questão de justiça, mas uma necessidade para a saúde e a vitalidade da democracia.
Assim, ao olharmos para o futuro, devemos nos comprometer a trabalhar juntos por um sistema político que seja realmente representativo e inclusivo. Isso exige coragem, determinação e a disposição de desafiar as normas estabelecidas. Somente por meio de um esforço conjunto poderemos garantir que a política não seja um espaço reservado a alguns, mas sim um espaço onde todos possam contribuir e fazer a diferença. O caminho para uma democracia mais inclusiva é longo, mas, juntos, podemos percorrê-lo e construir um Brasil onde cada voz conta. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!